Você acorda de manhã, se espreguiça, olha o céu pela janela e tudo parece normal. Os exames recentes também dizem isso, tudo dentro do esperado, tudo na média, tudo certo. Mas você sabe que não está, porque quando a noite cai, quando a intimidade chama, o corpo não responde. E aí vem o silêncio, aquele silêncio desconfortável que ninguém ouve, mas que corrói por dentro. Um silêncio que mora entre o toque e a ausência, entre o desejo e a frustração. E o pior, ninguém te ensinou a ligar isso a algo tão simples quanto o pH do seu corpo. Meu nome é doutora Laura, tenho mais de 20 anos de experiência na área, mas este vídeo não é sobre um pó milagroso. É sobre reconexão com seu corpo. É sobre entender o que está por trás da frustração silenciosa de tantos homens que ouvem que está tudo certo, quando no fundo nada está certo. É sobre reconhecer o sintoma invisível, aquele cansaço sem explicação, aquela desconexão que começa aos poucos, aquela sensação de estar ali, mas não estar inteiro. É sobre recuperar o território interno e entender que, às vezes, o que bloqueia sua ereção não está no que você sente, está no que seu corpo não consegue mais equilibrar. Hoje, vamos caminhar juntos por esse território esquecido, um território onde o simples pode ser transformador e onde o que você achava que tinha perdido pode estar esperando para voltar. O que vou te contar aqui não é milagre, nem mágica, nem truque de internet. É ciência esquecida. É química do corpo. É conexão entre coisas aparentemente sem relação. Como o simples bicarbonato que você guarda na cozinha pode tocar o seu desejo, sua circulação, sua potência. Pode parecer exagero, mas não é, porque tem um detalhe que quase ninguém te conta. A forma como seu corpo lida com o equilíbrio interno. O ácido e o alcalino muda absolutamente tudo. Quando o corpo está ácido demais, ele não prioriza a vida íntima. Ele entra em estado de alerta silencioso. Começa a desviar energia dos vasos, a inflamar tecidos, a bloquear sinais de prazer. E aí, mesmo com os níveis de testosterona normais, mesmo com a vontade presente, mesmo com a parceira ao lado, algo trava. Não por falta de desejo, mas por um corpo que já não tem ambiente fértil para o desejo florescer. Um homem de 67 anos me disse uma vez, eu achei que tinha acabado, que isso era parte de envelhecer, que eu precisava aceitar. Mas não era o fim. Era um erro invisível. Uma chave bioquímica que, quando virada, trouxe de volta a vida que ele pensava ter perdido. E essa chave estava em algo tão comum que chega a parecer piada. Bicarbonato de sódio. Não é só o tempo que passa. Não é só a idade nem o estresse. Existe algo mais sutil, mais escondido, mais traiçoeiro. Algo que age por dentro sem alarde, sem dor, sem aviso. Uma acidez silenciosa que se instala no corpo como um invasor que ninguém percebe, até que ele começa a tomar decisões no seu lugar. E a primeira coisa que ele corta, sem piedade, é o seu desejo. Quando o ambiente interno do corpo se torna ácido demais, ele entende que há um risco. E como uma máquina inteligente de sobrevivência, ele muda suas prioridades. A oxigenação, que deveria chegar em abundância ao seu cérebro, aos seus músculos e sim ao seu pênis, começa a ser redirecionada. O corpo pensa, preciso proteger os órgãos vitais. E sem que você saiba, ele abandona a potência, o desejo, o fogo. Não por maldade, mas por defesa. O sangue mais ácido dificulta a circulação. Os tecidos penianos, que são altamente sensíveis à oxigenação e à fluidez dos vasos, começam a perder elasticidade, nutrição, vigor. O toque não responde como antes. A ereção demora ou não se sustenta. A libido vai embora devagar, como um visitante que não se despede. E o pior, você continua achando que o problema está em outra parte. Na testosterona, na idade, na cabeça. Mas a raiz pode estar justamente aí, no desequilíbrio bioquímico. A alimentação moderna, cheia de industrializados, açúcar oculto e produtos ultraprocessados, cria esse terreno ácido. O estresse crônico acelera ainda mais. E os medicamentos, até os que deveriam ajudar, muitas vezes contribuem para esse desequilíbrio. Poucos médicos explicam isso. Poucos homens sabem disso. E enquanto isso, a masculinidade vai sendo drenada dia após dia, sem barulho, sem escândalo, mas com um impacto devastador. E aqui está o ponto que quase ninguém ousa tocar. Não adianta confiar apenas na reposição hormonal, se a base está doente. Não adianta injetar testosterona num corpo que já não consegue usar bem o que produz. Porque sem um solo alcalino, até o melhor dos hormônios se perde. Desejo não é só química, é ambiente, é terreno fértil. E quando o corpo está ácido, o prazer murcha antes mesmo de florescer.
Há uma verdade oculta esquecida nas entrelinhas da medicina moderna, que poderia transformar a vida íntima de muitos homens. Essa verdade está no pH. Sim, algo tão simples, tão técnico à primeira vista, mas tão profundamente conectado ao seu corpo, ao seu desejo, à força das suas ereções. O pH, aquela medida que aprendemos vagamente na escola, determina se o ambiente interno do seu corpo está mais ácido ou mais alcalino. E por mais que isso pareça distante da sua realidade sexual, acredite, ele interfere diretamente na qualidade da sua circulação, especialmente nos vasos mais delicados, como os do pênis. Imagine uma mangueira dobrada. A água tenta passar, mas o fluxo está impedido. O sangue, quando encontra um ambiente ácido, se torna mais viscoso, os vasos perdem elasticidade, a passagem fica mais estreita. E então, o que era para ser uma ereção plena, firme, desperta, se transforma em algo instável, hesitante, quase ausente. Mas ninguém fala disso. Ninguém olha para o pH do corpo como uma chave da virilidade. E, no entanto, é ali que tudo começa. Um meio interno equilibrado favorece a dilatação dos vasos, a oxigenação celular, o metabolismo dos hormônios. Um corpo alcalino vibra diferente, reage diferente, deseja diferente. Vou explicar com mais profundidade o método correto de usar o bicarbonato para melhorar a ereção e a potência depois dos 60 anos, de forma clara, segura e eficaz. O bicarbonato de sódio é um agente alcalinizante que pode ajudar a equilibrar o pH do corpo, especialmente quando há um excesso de acidez que prejudica a circulação sanguínea e a oxigenação dos tecidos, incluindo os penianos. Mas para que ele funcione como um aliado na melhora da ereção, é fundamental usá-lo com cautela e dentro de uma rotina estruturada. A forma mais recomendada é dissolver uma pequena quantidade de bicarbonato, geralmente cerca de meia colher de chá, em um copo de água morna. Esse preparo deve ser consumido preferencialmente logo pela manhã, antes de qualquer alimento, para que o corpo possa começar o dia com um ambiente interno menos ácido. Esse horário é importante porque durante a noite nosso organismo tende a acidificar um pouco mais, e o uso matinal do bicarbonato ajuda a neutralizar esse efeito. Além disso, não é necessário exagerar na dose. O uso excessivo pode causar um desequilíbrio, elevando demais o pH e gerando problemas como irritação gástrica ou desequilíbrios eletrolíticos. O segredo está no equilíbrio. Alcalinizar na medida certa, mantendo o corpo num estado onde o sangue flui melhor. Os vasos sanguíneos se dilatam naturalmente e os tecidos recebem mais oxigênio. Outro ponto importante é associar o uso do bicarbonato a uma alimentação consciente, rica em vegetais, frutas frescas e pobre em alimentos industrializados e açúcares. O bicarbonato atua como um suporte para melhorar a bioquímica do corpo, mas não substitui hábitos saudáveis que mantêm a saúde vascular e hormonal em dia. Algumas pessoas também encontram benefício em combinar o bicarbonato com práticas físicas regulares que estimulam a circulação, como caminhadas, exercícios leves e até técnicas de respiração profunda, que aliviam o estresse e melhoram a oxigenação. Essa combinação potencializa o efeito do bicarbonato. Finalmente, é fundamental lembrar que o uso do bicarbonato para esse fim deve ser orientado por um profissional de saúde, especialmente em pessoas que tomam medicamentos ou têm condições clínicas específicas. O acompanhamento evita riscos e garante que o processo seja gradual, seguro e eficaz. Assim, o bicarbonato deixa de ser um simples produto de cozinha e se torna uma ferramenta valiosa para quem busca recuperar a potência e a firmeza das ereções, trazendo de volta uma vitalidade que parecia distante, principalmente depois dos 60 anos. Ajuda a preparar o corpo, tornando o ambiente interno mais favorável à circulação, facilitando que o sangue chegue com força ao pênis, elevando a qualidade da ereção e a sensação de vigor. Mas cuidado, não é para exagerar. Usar bicarbonato em excesso pode causar efeitos contrários, como alcalose, um desequilíbrio que também prejudica seu corpo. Por isso, o uso deve ser gradual, monitorado e, se possível, acompanhado por um profissional que entenda sua bioquímica pessoal. Além do bicarbonato, atletas e ex-militares combinam essa prática com hidratação adequada, exercícios respiratórios e técnicas de relaxamento, que juntos potencializam a circulação e reduzem a inflamação. Eles sabem que o corpo funciona como um sistema integrado. Um corpo menos ácido, bem hidratado, relaxado, é um corpo que responde com mais vitalidade. O urologista funcional que estuda esses fenômenos explica que o bicarbonato é uma ferramenta para corrigir o terreno,
não uma solução isolada. Ele atua para restabelecer o pH do sangue e dos tecidos, ajudando a evitar aquela sensação de peso, lentidão e falhas que muitos sentem, mas não sabem de onde vem. Quando você respeita esse processo, criando um hábito de usar o bicarbonato com sabedoria, acompanha com outras práticas que promovem o equilíbrio bioquímico, você começa a sentir mais energia, ereções mais firmes e uma intimidade resgatada, com presença e confiança renovadas. Essa prática, simples e discreta, mostra que o caminho para a vitalidade não está em soluções complicadas ou remédios caros, mas em cuidar da base invisível do seu corpo. Existe uma química invisível que rege muito mais do que o funcionamento do corpo. Ela molda o que sentimos, como nos relacionamos, como nos entregamos ao toque, ao desejo, à presença. Quando o organismo está dominado pela acidez, algo sutil, porém profundo acontece. O corpo, o humor, a alma começam a se fechar. Aí a distância cresce, mesmo sem que percebamos. Essa acidez silenciosa não apenas mina a circulação, ela invade as emoções, o humor e a vitalidade que você leva para a relação. O corpo ácido se torna um corpo cansado, desconectado, menos disponível para o toque, menos presente para o momento íntimo. O que era prazer vira tarefa, o que era conexão vira vazio. Mas quando o equilíbrio bioquímico é restaurado, quando o corpo se torna mais alcalino, a transformação acontece. Você sente um despertar interno, uma disposição diferente, que se traduz em presença, em desejo renovado, em confiança. Essa mudança bioquímica reverbera no seu olhar, na sua voz, na sua pele e, claro, na sua capacidade de se doar e se conectar com sua parceira. Não é apenas questão de potência física, mas de presença emocional. Um homem com o corpo equilibrado se sente mais vivo, mais viril, mais inteiro. E isso tem um efeito direto na intimidade, criando um espaço onde o desejo pode florescer com naturalidade, sem pressões, sem medos, sem fantasmas. Reconhecer essa ligação é um passo poderoso para recuperar não só as ereções firmes, mas a qualidade da relação, o encontro verdadeiro com quem você ama, o encontro que começa no corpo, mas que vai muito além, tocando a alma. Mauro tinha 108 anos quando decidiu enfrentar um silêncio que carregava havia mais de 2 décadas. A vergonha das falhas, o medo do julgamento, o afastamento da esposa, tudo parecia uma prisão invisível, que apertava cada vez mais seu coração e sua alma. Ele já tinha ouvido promessas vazias, tentado remédios e soluções momentâneas, mas nada parecia restaurar a vitalidade que um dia conheceu. Foi numa consulta com um médico funcional que a verdade começou a se revelar, não em fórmulas mágicas, mas em ajustes simples, quase esquecidos pela medicina tradicional. Mauro descobriu que seu corpo estava preso num ciclo de acidose, onde a bioquímica alterada drenava não só sua energia, mas também seu desejo e sua capacidade de se conectar. Aí entrou o bicarbonato, não como um remédio milagroso, mas como uma ferramenta para reequilibrar seu terreno interno. A técnica era simples: doses controladas, em horários estratégicos, combinadas com pequenas mudanças na alimentação e no estilo de vida. A orientação para Mauro não era exagerar na alcalinização, mas sim respeitar os limites do corpo, permitindo que o pH se ajustasse gradualmente. Aos poucos ele sentiu que a rigidez da manhã voltava, que a intimidade reaparecia nas noites, que o corpo não mais traía sua vontade. Mais do que isso, Mauro reaprendeu sobre desejo, presença e conexão emocional. A virilidade voltou, mas o que realmente mudou foi a forma como ele se via no mundo, como se sentia digno de prazer, como se permitia existir plenamente, com suas forças e fragilidades. Aos 70 anos, ele celebrou não apenas uma ereção firme, mas uma reconquista profunda da sua identidade e da sua relação. Essa história é mais do que um exemplo. É um convite para olhar para dentro, para entender que a potência verdadeira nasce da harmonia entre corpo, mente e alma. É uma lembrança de que o caminho está ao alcance, mas precisa ser trilhado com paciência, cuidado e sabedoria. A busca por soluções rápidas muitas vezes foca apenas no sintoma, nos remédios que prometem resultados imediatos, nos suplementos que prometem força instantânea. Mas a verdade profunda, muitas vezes esquecida, é que a potência verdadeira começa no interior, muito antes de qualquer sinal visível. Trata-se de um terreno invisível, onde a inflamação silenciosa e a acidez atuam como inimigos ocultos, minando a virilidade sem alarde. Quando o corpo está em desequilíbrio, quando o pH está constantemente ácido,
As células penianas recebem menos oxigênio, os vasos sanguíneos se fecham como portas trancadas, e a energia que deveria fluir livremente se torna presa em correntes invisíveis. É como tentar fazer um rio correr em terra seca. E isso vai além da química. Toca também o campo emocional e espiritual, onde o homem sente sua força ser drenada sem compreender o motivo. Existe uma diferença essencial entre funcionar de maneira artificial, por meio de remédios que forçam o corpo, e reconquistar a potência natural que vem da harmonia interna. Essa reconquista envolve cuidar da base bioquímica, entendendo que o corpo e a mente são uma só essência. A autonomia, o prazer e a confiança retornam quando essa base é respeitada e nutrida. Recuperar o terreno interno não é apenas um ato físico, mas um processo que toca a identidade, a autoestima e a presença no mundo. É o passo que transforma não só o corpo, mas a vida, criando espaço para que o desejo floresça com autenticidade e força. O começo do dia, muitas vezes, guarda uma armadilha silenciosa para a sua vitalidade. Você acorda, o corpo ainda meio pesado, a mente em meio a fragmentos de sonhos e preocupações, e inicia uma rotina automática, quase mecânica, um ritual que, sem que perceba, começa a minar seu equilíbrio interno. Esse erro, aparentemente inofensivo, é como uma pedra jogada em um lago tranquilo. Gera ondas que se espalham por todo o corpo, afetando a circulação, a química do sangue e especialmente o pH que já discutimos. Muitas vezes, antes mesmo do primeiro café, seu organismo se vê diante de um ambiente ácido, inflamado, tenso. Acordar sem essa consciência é acordar em guerra contra si mesmo. O corpo, ainda fragilizado pelo descanso, é bombardeado por escolhas erradas que elevam a acidez, drenam a energia e inflamam os tecidos delicados, inclusive os que sustentam a ereção. Isso acontece aos poucos, silenciosamente, até que um dia a impotência não será mais um risco, mas uma realidade. Mas essa rotina pode ser ajustada. Um pequeno gesto feito logo ao despertar é capaz de mudar o curso desse processo. Um cuidado bioquímico que não é evidente, mas que faz toda a diferença. Porque o que acontece nas primeiras horas do dia reflete em tudo que vem depois. Sua disposição, sua coragem, sua intimidade. Ao reconhecer essa rotina silenciosa e começar a cuidar dela com carinho e ciência, você permite que o corpo volte a fluir, a se equilibrar, a se fortalecer. E não é só o corpo, é o espírito, a mente, a sensação profunda de estar vivo, vibrante, presente para si mesmo e para quem você ama. Existe uma conexão invisível entre a química do seu corpo e a qualidade da sua intimidade. Uma conexão que raramente é mencionada, mas que mexe profundamente com o que você sente, com a maneira como se entrega e até com o olhar que sua parceira lança sobre você. Quando o corpo está ácido demais, algo sutil e poderoso acontece. Ele começa a fechar portas não apenas para o desejo, mas para o toque, o afeto, a presença. Um corpo desequilibrado na bioquímica cria uma barreira silenciosa. A fadiga constante, o desconforto interno, a sensação de estar sempre fora do tom afetam o humor, a autoconfiança e a capacidade de se conectar verdadeiramente. Não é apenas a dificuldade física da ereção, é a distância emocional que cresce sem que você perceba. Homens com um corpo mais alcalino relatam sentir algo diferente. Uma disposição para estar presente, para sentir prazer não só no ato, mas em todo o ritual da intimidade. É como se a própria energia vital fluísse mais livre, permitindo que a virilidade se manifeste não apenas no corpo, mas na alma. Quando o equilíbrio interno se restabelece, o toque se torna mais sensível, o olhar mais atento e a conexão emocional se aprofunda. Essa é a verdadeira transformação. Não apenas restaurar a potência física, mas renovar a intimidade, a presença, o desejo que brota do encontro genuíno entre dois corpos e duas histórias que ainda querem se explorar. Imagine um terreno que por anos ficou esquecido, deixado à própria sorte, com solo empobrecido e ressecado. Agora visualize esse mesmo terreno sendo cuidado, nutrido, onde cada gota de chuva penetra fundo e as sementes começam a brotar com vigor. É essa a transformação que acontece dentro do seu corpo quando você reconquista o equilíbrio bioquímico. Sem um solo saudável, nada floresce, nem o desejo, nem a vitalidade, nem a intimidade que você merece. Quando o corpo se alinha em seu pH ideal, quando a acidez é controlada, algo profundo muda. A circulação se renova, os tecidos se oxigenam e aquela energia silenciosa que parecia perdida ressurge com força renovada. A performance íntima deixa de ser um desafio constante para se tornar uma expressão natural da sua essência.
da sua presença. O benefício verdadeiro vai muito além das ereções. É a volta da confiança que você carrega no olhar, no toque, na palavra. É a reconexão com seu próprio corpo, com seu parceiro e principalmente com sua própria autoestima. Essa transformação traz uma sensação de liberdade que se espalha para todos os aspectos da sua vida, renovando não apenas o corpo, mas o espírito. Agora é o momento de repensar as pequenas atitudes que pareciam insignificantes, abandonar os mitos que criaram barreiras invisíveis e redescobrir sua potência com sabedoria e coragem. Essa jornada silenciosa e profunda pode começar com um simples ajuste, um cuidado que o seu corpo e a sua alma estavam esperando para florescerem novamente.